Os fundamentos da medicina chinesa. Capítulo 1. Yin e Yang. O conceito de Yin Yang é provavelmente o mais importante e distintivo da teoria da medicina chinesa. É possível dizer que toda a fisiologia, a patologia e o tratamento da medicina chinesa podem, às vezes, ser reduzidos ao Yin e Yang. Tal conceito é muito simples, ainda que profundo. Aparentemente, pode-se entendê-lo sob um nível racional e achar novas expressões dele na prática clínica e na vida cotidiana. O conceito de Yin e Yang, juntamente com o de Qi, tem permeado a filosofia chinesa há séculos, sendo diferente de qualquer ideia filosófica ocidental. Em geral, a lógica ocidental tem como base a oposição dos contrários, sendo esta a premissa fundamental da lógica aristotélica. De acordo com isso, um par de opostos, tais como a mesa é quadrada e a mesa não é quadrada, não podem ser verdadeiro. Isso tem dominado o Ocidente por mais de 2000 anos. O conceito chinês do Yin Yang é radicalmente diferente de tal sistema de pensamento. Yin e Yang representam qualidades opostas, mas complementares. Cada coisa ou fenômeno poderia existir por si mesma ou pelo seu oposto. Além disso, o Yin contém a semente do Yang de tal maneira que ele pode se transformar em Yang e vice-versa. Uma passagem de um comentário do Guanzi realça tal pensamento sobre a complementaridade de opostos. Não há duas coisas sob o céu e a terra que não tenham a relação mútua do self e do outro. Ambos, o self e o outro, igualmente desejam agir para si, desse modo, opondo um ao outro tão fortemente quanto leste e oeste. Por outro lado, o self e o outro têm ao mesmo tempo a relação mútua de lábios e dentes. Então, a ação do outro em seu próprio lado ajuda, ao mesmo tempo, o self. Assim, reciprocamente contrários, eles são incapazes de negação mútua. Desenvolvimento histórico. A referência mais antiga do Yin e Yang é provavelmente aquela contida no Livro das Mutações, datado por volta de 700 anos antes de Cristo. Nesse livro, o Yin e o Yang são representados pelas linhas contínuas e interrompidas. A combinação dessas linhas em pares forma 4 pares de diagramas, representando o Yin máximo, o Yang máximo e 2 estágios intermediários. A adição de outra linha a esses 4 diagramas forma com combinações variadas os 8 trigramas. Finalmente, as várias combinações dos trigramas dão origem a 64 hexagramas. Acredita-se que estes simbolizem todos os fenômenos possíveis do universo e, portanto, mostrem como todos os fenômenos dependem de 2 polos, do Yin e do Yang. A escola filosófica que desenvolveu a teoria do Yin e Yang ao seu mais alto nível é chamada de escola Yin e Yang. Muitas escolas de pensamentos originaram-se durante o período dos estados combatentes, sendo a escola Yin e Yang uma delas. Dedicava-se ao estudo do Yin e Yang e dos 5 elementos. E seu principal expoente foi Zhou Yan.
Essa escola é também denominada escola naturalista, uma vez que interpreta a natureza de modo positivo, além de utilizar leis naturais a fim de obter vantagens para o homem, não por meio da submissão e do controle dela, como acontece na ciência ocidental moderna, mas agindo em harmonia com suas leis. Tal escola representa uma tendência que podemos atualmente chamar de ciência naturalista. E as teorias do Yin, Yang e dos 5 elementos serviram para interpretar os fenômenos naturais, incluindo o organismo humano, tanto na saúde como nas doenças. As teorias do Yin Yang e dos 5 elementos, sistematicamente elaboradas pela escola naturalista, tornaram-se uma herança comum às escolas de pensamento subsequente, sobretudo para a escola neoconfucianas das dinastias Song, Ming e Qing. Tais escolas combinaram a maior parte dos elementos das escolas de pensamento anteriores para formar uma filosofia coerente sobre natureza, ética, ordem social e astrologia. Discutirei o Yin Yang inicialmente sob um ponto de vista filosófico geral e a seguir sob uma ótica médica. Natureza do conceito Yin e Yang. Os caracteres chineses para o Yin e o Yang são relacionados à imagem de uma colina com um lado escuro e o outro ensolarado. Assim, o caractere do Yin indica o lado ensombrado de uma colina, ao passo que o caractere Yang indica o lado ensolarado. Por conseguinte, eles também indicam escuridão e luminosidade, ou sombreado e brilhante. Yin e Yang como 2 estágios de um movimento cíclico. A mais antiga origem do fenômeno Yin e Yang deve ter sido causada pela observação dos camponeses sobre a alternância cíclica entre o dia e a noite. Dessa maneira, o dia corresponde ao Yang e a noite ao Yin. Por conseguinte, a atividade refere-se ao Yang e o descanso ao Yin. Isso conduz à primeira observação da alternância contínua de todo o fenômeno entre os 2 polos cíclicos, um correspondente à luz, ao sol, à luminosidade e à atividade, Yang, e o outro corresponde à escuridão, à lua, à sombra e ao descanso, Yin. A partir desse ponto de vista, Yin e Yang são 2 estágios de um movimento cíclico, e um interfere constantemente no outro, tal como o dia cede lugar à noite e vice-versa. O céu, onde o sol se encontra, é, portanto, o Yang, e a terra é o Yin. Os antigos fazendeiros chineses concebiam o céu como uma abóbada e a terra como algo plano. Consequentemente, o que é redondo é o Yang e o que é quadrado é o Yin. O céu, contendo o sol, a lua e as estrelas, a partir dos quais os fazendeiros chineses baseavam seus calendários, corresponde ao tempo. A terra, a qual é dividida em lotes, corresponde ao espaço. Pelo fato de o sol nascer no leste e se pôr no oeste, o primeiro correspondente do Yang e o último ao Yin. Se olharmos para o sul, o leste ficará à nossa esquerda e o oeste à direita, no hemisfério norte. Na cosmologia chinesa, as direções da bússola foram estabelecidas presumindo-se que alguém olhava para o sul. Isso também se refletia nas cerimônias imperiais, quando
O imperador olhava para o sul em direção aos seus súditos que olhavam para o norte. O imperador estava disponível para receber a influência do céu, do yang e do sul. O sul está, portanto, como o céu no ponto mais alto. O norte está, consequentemente, como a terra no ponto de vista mais baixo. Por esse meio da observação do sul, o imperador identificava sua esquerda como o leste e sua direita como o oeste. Portanto, a esquerda corresponde ao yang e a direita ao yin. O Questões Simples relaciona a correspondência yang esquerda e yin direita à filosofia. Diz: o leste representa o yang, o oeste representa o yin. No oeste e no norte há uma deficiência do céu, uma vez que o ouvido e o olho esquerdos ouve e vê melhor que os respectivos órgãos direitos. No leste e no sul, a deficiência da terra, uma vez que a mão e o pé direitos são mais fortes do que seus respectivos correspondentes do lado esquerdo. Os caracteres referentes às palavras esquerda e direita mostram nitidamente suas relações com o yin e o yang, sendo que o caractere esquerda inclui o símbolo para o trabalho, atividade igual yang, e o caractere direita inclui a boca, a qual se alimenta de produtos da terra e que representa o yin. Dessa forma, seguem as primeiras correspondências. Yang, luminosidade, sol, brilho, atividade, céu, redondo, tempo, leste, sul, esquerda. Yin, escuridão, lua, sombra, descanso, terra, plano, espaço, oeste, norte, direita. Assim, sob tal ponto de vista, yin e yang são essencialmente a expressão de uma dualidade no tempo, uma alternância de dois estágios opostos. Cada fenômeno no universo se alterna por meio de um movimento cíclico composto de altos e baixos. E a alternância do yin e do yang é a força motriz dessa mudança e desse desenvolvimento. O dia se transforma em noite, o verão em inverno, o crescimento em deterioração e vice-versa. Desse modo, o desenvolvimento de todos os fenômenos do universo é o resultado da interação de dois estágios opostos, simbolizados por yin e yang. E cada um deles contém em si mesmo ambos os aspectos em diferentes graus de manifestação. O dia pertence ao yang, mas após alcançar o seu pico ao meio-dia, o yin dentro dele começa gradualmente a se desdobrar e a se manifestar. Portanto, cada fenômeno pode pertencer ao yin ou ao yang, mas sempre contém em si mesmo a semente do estágio oposto. O ciclo diário ilustra claramente isso. Exatamente ao mesmo acontece com o ciclo anual, necessitando-se somente substituir a primavera por amanhecer, o verão por meio-dia, o outono por crepúsculo e o inverno por meia-noite. Primavera é igual yang dentro do yin, que é igual crescimento do yang. Verão igual yang dentro do yin, que é igual a yang máximo. Outono igual yin dentro do yang, crescimento do yin. Inverno, yin dentro do yin, yin máximo. Os dois estágios intermediários, amanhecer primavera
e crepúsculo-outono não representam ciclos neutros entre o yin e o yang. Eles ainda pertencem fundamentalmente um ao outro. Isto é, amanhecer-primavera pertence ao yang e crepúsculo-outono pertence ao yin, de maneira que o ciclo pode sempre ser restrito à polaridade de dois estágios. Yin e yang como dois estágios de densidade da matéria. A partir de um ponto de vista diferente, Yin e Yang representam dois estágios no processo de mudança e transformação de todas as coisas no universo. Como visto anteriormente, tudo atravessa uma fase de um ciclo e, ao fazê-lo, sua forma também se modifica. Por exemplo, a água dos lagos e dos oceanos esquenta durante o dia, transformando-se em vapor. Como o ar torna-se mais frio à noite, o vapor se condensa em água novamente. A matéria pode adquirir diferentes estados de densidade. Por exemplo, uma mesa é uma forma densa de matéria e, ao ser queimada, transforma-se em calor e luz. Formas menos densas de matéria. A partir de tal ponto de vista, o Yang simboliza os estados mais imateriais e rarefeitos da matéria, ao passo que o Yin simboliza seus estados mais materiais e densos. Para utilizar o mesmo exemplo, a água em seu estado líquido pertence ao Yin e o vapor advindo do calor pertence ao Yang. De forma semelhante, a madeira em seu estado sólido pertence ao Yin e o calor e a luz gerados por sua queima pertence ao Yang. Tal dualidade nos estados de condensação das coisas era frequentemente simbolizada na China antiga por meio da dualidade entre céu e terra. O céu simbolizava todos os estados rarefeitos, imateriais, puros e gaseificados das coisas, uma vez que a terra simbolizava todos os estados densos, materiais, grosseiros e sólidos das coisas. O Questões Simples, no capítulo 2, diz: o céu é um acúmulo do Yang e a terra um acúmulo do Yin. Então, a condensação e a aglomeração são estados Yin da matéria, ao passo que a dispersão e a evaporação são estados Yang. O mais importante para se compreender isso é que os dois estados opostos de condensação ou agregação das coisas não são independentes um do outro, mas modificam-se mutuamente. Yin e Yang também simbolizam dois estados opostos de agregação das coisas. O primeiro é denso e o último disperso. Li Zi, um filósofo taoísta, 300 anos antes de Cristo, disse: o mais puro e brilhante dos elementos tende a subir, feito o céu. Os elementos mais pesados e grosseiros tendem a descer, feito a terra. Na sua forma mais pura e rarefeita, o Yang é totalmente imaterial e corresponde à energia pura, e o Yin, no seu estado mais grosseiro, é denso, totalmente material e corresponde à matéria. A partir desse ponto de vista, energia e matéria são dois estados de um contínuo, com um número de possibilidades infinitas de estados de agregação. O Questões Simples, no capítulo 2, diz: o Yin é calmo, o Yang é ativo. O Yang origina a vida, o Yin promove o desenvolvimento. O Yang é transformado em ti, o Yin é transformado em vida material. Como o Yang corresponde à criação e à atividade naturalmente, corresponde também à expansão e, por conseguinte, à subida. Como o Yin corresponde à condensação e à materialização, é natural que também corresponda à contração e à descida.
Dessa forma, podemos adicionar mais algumas qualidades à lista de correspondências yin e yang. Yang, imaterial, produz energia. Gera, não substancial, energia. Expansão, subir. Acima, fogo. Yin, material, produz forma, cresce, substancial, matéria, contração, descer, abaixo, água. A relação e a interdependência do yin e yang podem ser representadas pelo famoso símbolo. Este é chamado de supremo final e representa bem a interdependência do yin e do yang. Os aspectos principais desta interdependência são: embora sejam estágios opostos, yin e yang formam uma unidade, sendo assim complementares. O yang contém a semente do yin e vice-versa. Isso é representado por meio dos pequenos pontos brancos e pretos. Nada é totalmente yin ou totalmente yang. O yang transforma-se em yin e vice-versa. 4 aspectos da relação yin e yang. Os aspectos principais da relação yin e yang podem ser resumidos assim: oposição de yin e yang, interdependência de yin e yang, consumo mútuo de yin e yang, intertransformação de yin e yang. Oposição de yin e yang. Yin e yang são tanto estágios opostos de um ciclo, como estados de agregação, conforme visto anteriormente. Nada no mundo natural escapa a essa oposição. Essa mesma contraindicação interna constitui a forma motriz de toda modificação, desenvolvimento e deteriorização das coisas. Todavia, a oposição é relativa e não absoluta, assim como nada é totalmente yin ou yang. Tudo contém a semente de seu oposto. Além disso, a oposição do yin e yang é relativa, assim como a qualidade yin ou yang de alguma coisa não é realmente intrínseca apenas quando relativa a algo mais. Assim, estritamente falando, é errado dizer que algo é yang ou yin. Tudo pertence somente ao yin ou ao yang em relação a algo mais. Por exemplo, quente pertence ao yang e frio ao yin. Então, podemos dizer que o clima em Barcelona é yang em relação a Estocolmo, mas é yin em relação à Argélia. Para dar outro exemplo dos princípios dietéticos chineses, legumes quase sempre são yin e carne geralmente yang. Porém, dentro de cada categoria há graus de yang ou qualidades de yin. Assim, galinha é yang se comparada à alface, mas é yin se comparada ao cordeiro. Embora tudo contenha yin e yang, nunca haverá uma proporção estática de 50-50. Mas sim um equilíbrio dinâmico e constantemente variável. Por exemplo, a temperatura do organismo humano é quase constante dentro de uma gama muito estreita. Isso não é resultado de uma situação estática, mas de um equilíbrio dinâmico de muitas forças opostas. Interdependência de yin e yang. Embora yin e yang sejam opostos, são também interdependentes. Um não pode existir sem o outro. Tudo contém as forças opostas que são mutuamente exclusivas, mas, ao mesmo tempo, dependem uma da outra. O dia não surge a não ser depois da noite e vice-versa. Não pode haver atividade sem descanso, energia sem matéria ou contração sem expansão.
Uma passagem no capítulo 36 do clássico taoísta Tao Te Ching ilustra bem tal ponto. Para contrair, é necessário primeiro expandir. Consumo mútuo de Yin e Yang. O Yin e o Yang são num estado constante de equilíbrio dinâmico que é mantido por meio de um ajuste contínuo de seus níveis relativos. Quando tanto o Yin como o Yang estão em desequilíbrio, eles afetam-se mutuamente e modificam sua proporção, alcançando um novo equilíbrio. Além do estado normal de equilíbrio do Yin e do Yang, existem 4 possibilidades de desequilíbrio. Preponderância do Yin, preponderância do Yang, debilidade do Yin, debilidade do Yang. Quando o Yin for preponderante, ele provocará uma diminuição do Yang, isto é, o excesso de Yin consome o Yang. Quando o Yang for preponderante, ele provocará uma diminuição do Yin, ou seja, o excesso de Yang consome o Yin. Quando o Yin estiver debilitado, o Yang apresentará excesso, e quando o Yang estiver debilitado, o Yin apresentará excesso. Mas isso é somente aparência, uma vez que tal excesso se revela apenas em relação a uma qualidade deficiente e não em absoluto. Essas 4 situações podem ser representadas por diagramas. Tais diagramas serão discutidos com mais detalhes quando falarmos de aplicação de Yin e de Yang na medicina chinesa. Embora o diagrama de Yin e Yang em estado normal e equilibrado mostre uma proporção igual das 2 qualidades, isso não deve ser interpretado literalmente. O equilíbrio é alcançado com diferentes proporções dinâmicas de Yin e Yang. É importante perceber a diferença entre a preponderância de Yin e a debilidade do Yang. As 2 situações podem ter alguma semelhança, mas não são a mesma coisa. É uma questão de compreender o que é primário e secundário. No caso de preponderância do Yin, ela é primária e, como consequência, o excesso de Yin consome o Yang. No caso da debilidade do Yang, que é primária, o Yin apresenta estar em excesso. Mas, na verdade, isso ocorre somente em relação à deficiência do Yang. O mesmo se aplica à preponderância do Yang e à debilidade do Yin. Intertransformação de Yin e Yang. Yin e Yang não são estáticos, mas eles realmente se transformam um no outro. O Yin pode transformar-se em Yang e vice-versa. Tal mudança não acontece a esmo, mas em determinados estágios de desenvolvimento de alguma coisa. O verão transforma-se em inverno, o dia em noite, a vida em morte, a felicidade em tristeza, o calor em frio e vice-versa. Por exemplo, a grande euforia que ocorre após uma bebedeira é rapidamente seguida por depressão decorrente da ressaca na manhã seguinte. Há 2 condições para a transformação do Yin em Yang e vice-versa. A primeira refere-se às condições internas. A princípio, as coisas só podem se modificar em decorrência de causas internas e secundariamente em razão de causas externas. A mudança somente acontece quando as condições internas estão amadurecidas. Por exemplo,
Um ovo transforma-se em pintinho com a aplicação de calor pelo fato de o ovo conter em si a capacidade de transformar-se em um animal. A aplicação de calor em uma pedra não produzirá um pintinho. A segunda é o fator tempo. Yin e Yang apenas podem se transformar um no outro em um determinado estágio de desenvolvimento quando as condições estiverem prontas para tal mudança. No caso do ovo, o pintinho somente sairá da casca chocado quando estiver crescido. Aplicação do Yin e Yang na medicina. Seria possível dizer que a medicina chinesa, como um todo, sua filosofia, patologia, diagnóstico e tratamento, pode ser reduzida à teoria básica e fundamental do Yin e Yang. Todo processo filosófico e todo sintoma ou sinal pode ser analisado sob a ótica da teoria do Yin e Yang. Finalmente, cada modalidade de tratamento enfoca uma dessas estratégias. No tratamento, as estratégias resumem-se a 4. Tonificar o Yang, tonificar o Yin, eliminar o excesso de Yang, eliminar o excesso de Yin. A compreensão da aplicação da teoria do Yin e Yang na medicina é, portanto, de suprema importância na prática. Pode-se dizer que não há medicina chinesa sem Yin e Yang. Yin, Yang e estruturas corpóreas. Cada parte do corpo humano apresenta preponderantemente Yin ou Yang em caráter, sendo tal fato importante na prática clínica. Deve-se enfatizar, todavia, que esse caráter é somente relativo. Por exemplo, a área torácica é Yang em relação ao abdômen, por ser mais alta, mas Yin em relação à cabeça. Como regra geral, as características para as várias estruturas corpóreas são as seguintes: Yang, superior, exterior, superfície posterolateral, costas, função. Yin, inferior, interior, superfície anteromedial, frente, estrutura. Mais especificamente, as características Yin e Yang das estruturas corpóreas, órgãos e energias são as que se seguem. Yang, costas, cabeça, exterior, peles, músculos. Acima da cintura, superfície posterolateral dos ombros, órgãos Yang. Função dos órgãos Qi defensivo. Yin, frente, tórax, abdômen. Corpo, interior, órgãos. Abaixo da cintura, superfície anteromedial dos membros. Órgãos Yin, estrutura dos órgãos, sangue, fluidos corpóreos. Qi, nutritivo. Costas, frente. As costas são o local em que todos os canais Yang fluem. Eles carregam energia Yang e apresentam a função de proteger o organismo de fatores patogênicos exteriores. A natureza do Yang é exterior e protege a natureza do Yin, é interior e nutre. Assim, os canais localizados nas costas pertencem ao Yang e podem ser utilizados tanto para revigorá-lo como para fortalecer a nossa resistência a fatores patogênicos exteriores e também para eliminar os fatores patogênicos que invadem o organismo. A frente, abdômen-tórax, é o local em que todos os canais influem.
Eles transportam energia yin e exercem a função de nutrir o organismo. Eles são frequentemente utilizados para tonificar o yin. Cabeça-corpo. A cabeça é o lugar em que todos os canais yang terminam ou começam. Eles se encontram e fluem uns nos outros na cabeça. A relação da cabeça com a energia yang é verificada na prática por diferentes modos. Em primeiro lugar, a energia yang tende a subir, e em situações patológicas, calor ou fogo tenderão a subir também. A partir do momento em que a cabeça é a área superior do corpo, a energia yang, seja filosófica, seja patológica, tenderá a subir a cabeça. Em circunstâncias patológicas ficarão face e olhos vermelhos. A cabeça também é facilmente afetada pelos fatores patogênicos yang, tais como vento e calor de verão. Finalmente, sendo a cabeça o local convergente de todos os canais yang, os pontos localizados nessa área podem ser utilizados para aumentar a energia yang. O resto do corpo, tórax e abdômen, pertence ao yin, sendo facilmente afetado pelos fatores patogênicos yin, tais como frio e umidade. Exterior e interior. O exterior do corpo inclui pele e músculos e pertence ao yang. Tem a função de proteger o organismo de fatores patogênicos exteriores. O interior do corpo inclui os órgãos internos e serve para nutrir o organismo. Cintura acima abaixo. A área acima da cintura pertence ao yang, sendo facilmente afetada pelos fatores patogênicos yang, por exemplo, vento. Ao passo que a área abaixo da cintura pertence ao yin, sendo facilmente afetada pelos fatores patogênicos yin, tais como umidade. Essa regra geral básica é aplicada no diagnóstico das doenças de pele. Superfícies posterolateral e anteromedial dos membros. Os canais yang fluem sobre a superfície posterolateral dos membros, já os canais yin sobre a superfície anteromedial. Órgãos yin e yang. Alguns órgãos pertencem ao yang e outros ao yin. Os órgãos yang transformam, digerem e excretam as substâncias impuras dos alimentos e fluidos. Os órgãos yin estocam as essências puras, resultantes do processo de transformação e elaboração pelos órgãos yang. O Questões Simples, no capítulo 11, diz: os 5 órgãos yin estocam, mas não excretam. Os 6 órgãos yang transformam e digerem, mas não estocam. Dessa maneira, os órgãos yang, em conformidade com a correspondência do yang à atividade, são constantemente preenchidos e esvaziados, transformando, separando e excretando os produtos alimentares para produzir o qi. Eles estão em contato com o exterior, assim como a maioria dos órgãos yang. Estômago, intestinos e bexiga, e se comunicam com o exterior por meio da boca, do ânus ou da uretra. Os órgãos yin, ao contrário, não transformam, digerem ou excretam, mas estocam as essências puras extraídas dos alimentos pelos órgãos yang. Na verdade, eles estocam as substâncias vitais, isto é, qi, sangue, fluidos corpóreos e essência.
Função e estrutura dos órgãos. O yang corresponde à função, ao passo que o yin corresponde à estrutura. Apenas dissemos que alguns órgãos são yang e outros yin. Todavia, de acordo com o princípio de que nada é totalmente yang ou yin, cada órgão contém em si mesmo um aspecto yang e outro yin. Assim, a estrutura do órgão em si mesma e sangue, essência ou fluidos corpóreos dentro dele pertencem ao yin. Eles são seu aspecto yin. A atividade funcional do órgão representa seu aspecto yang. Os dois aspectos são naturalmente relacionados e interdependentes. Por exemplo, a função do baço de transformar e transportar as essências extraídas dos alimentos representa o seu aspecto yang. O qi extraído dessa maneira dos alimentos é transformado em sangue, o qual, sendo yin, contribui para formar a estrutura do próprio baço. O Questões Simples, no capítulo 5, diz: Yang transforma o Qi. Yin forma a estrutura. Tal relação pode ser representada por uma figura. Outro bom exemplo de função e estrutura dentro de um órgão são as do fígado. O fígado estoca o sangue, o que representa seu aspecto yin, e é sua estrutura. Por outro lado, o fígado controla o fluxo de qi em todas as partes do corpo, o que representa seu aspecto yang, e é sua função. Qi, sangue. O qi é yang em relação ao sangue. O sangue, uma forma de qi, mais densa e mais material, é, portanto, mais yin. O qi tem a função de aquecer, proteger, transformar e subir todas as atividades tipicamente yang. O sangue tem as funções de nutrir e umedecer, as quais são atividades tipicamente yin. A natureza e as funções do qi e do sangue serão discutidas detalhadamente no capítulo 3. Qi defensivo, qi nutritivo. O qi defensivo é yang em relação ao qi nutritivo. Esse qi circula em pele e músculos, área yang, e serve para proteger e aquecer o organismo, funções yang. O qi nutritivo circula nos órgãos internos, área yin, e nutre o organismo, uma função yin. Novamente, a natureza e as funções do qi defensivo e nutritivo serão discutidas no capítulo 3. Aplicação dos 4 princípios do Yin e Yang na medicina chinesa. A seguir, será discutida detalhadamente a aplicação dos 4 princípios de inter-relação Yin e Yang na medicina chinesa. Oposição de Yin e Yang. A oposição do Yin e Yang é refletida na medicina, nas estruturas opostas Yin e Yang do corpo humano no caráter de oposição de Yin e Yang dos órgãos e, principalmente, na sintomatologia e oposição de Yin e Yang. Não importa o quão complicado possa ser, todos os sintomas e sinais na medicina chinesa podem ser reduzidos ao caráter elementar básico de Yin ou Yang. Com a finalidade de interpretar o caráter das manifestações clínicas em termos de Yin e Yang, podemos nos referir a determinadas qualidades básicas que podem nos direcionar na prática clínica. Yang, fogo, rubor, calor, agitação,
seco, duro, excitação, rapidez, não substancial, transformação, mudança. Yin, água, frio, palidez, quietude, úmido, macio, inibição, lentidão, substancial, conservação, estocagem. Fogo, água. Essa é uma das dualidades fundamentais do Yin Yang na medicina chinesa. Embora tais termos derivem da teoria dos 5 elementos, há uma interação entre eles e a teoria do Yin Yang. O equilíbrio entre o fogo e a água no organismo é crucial. O fogo é essencial para todos os processos fisiológicos. Ele representa a chama que mantém vivo e armazena todos os processos metabólicos. O fogo fisiológico auxilia o coração em sua função de abrigar a mente. Proporciona o aquecimento necessário ao baço para transformar e transportar, estimula a função de separação do intestino delgado, providencia o calor necessário à bexiga e ao aquecedor inferior para transformar e excretar os fluidos, além de prover o calor necessário para o útero manter o movimento do sangue. Se o fogo fisiológico decrescer, a mente ficará com depressão. O baço não poderá transformar e transportar. O intestino delgado não separará os fluidos. A bexiga e o aquecedor inferior não poderão excretá-los, podendo ocorrer edema. O útero se tornará frio, podendo causar infertilidade. Esse fogo fisiológico é chamado de fogo da porta da vida, Ning Men, e deriva do rim. A água tem a função de umedecer e refrescar o corpo durante todas as suas funções fisiológicas, a fim de equilibrar a ação aquecedora do fogo fisiológico. A origem da água é também o rim. O equilíbrio entre fogo e água é fundamental para todos os processos fisiológicos do organismo. O fogo e a água equilibram-se e controlam-se entre si durante todo o processo fisiológico. Quando o fogo sai do controle e se torna excessivo, ele apresenta tendência de fluir em subida. Portanto, as manifestações aparecerão na parte superior do organismo e na cabeça, causando cefaleias, olhos e faces vermelhas ou sede. Quando a água se torna excessiva, apresenta tendências de fluir em descida, causando edema nas pernas, micção excessiva ou incontinência urinária. Calor-frio. O excesso de Yang manifesta-se com calor e o excesso de Yin com frio. Por exemplo, uma pessoa com excesso de Yang sentirá calor e outra com excesso de Yin sempre sentirá frio. As características de quente e frio também podem ser observadas por meio de sinais próprios e bem determinados. Por exemplo, um furúnculo grande que ao toque torna-se vermelho e quente indica calor. Uma região dorsal inferior muito fria ao toque indica frio no rim. Rubor, palidez. Uma compleição ruborizada indica excesso de Yang. Uma compleição pálida indica excesso de Yin. Agitação, quietude. Agitação, insônia, impaciência ou tremor indica excesso de Yang. Quietude, imobilidade ou sonolência indica excesso de Yin. Seco, úmido. Qualquer sintoma ou sinal de secura, tal como secura em olhos, garganta,
pele ou fezes indica excesso de Yang ou deficiência de Yin. Qualquer sintoma ou sinal de excesso de umidade, por exemplo, olhos lacrimejantes, secreção nasal, pele oleosa ou fezes soltas, indica excesso de Yin ou deficiência de Yang. Duro, macio. Qualquer protuberância, edema ou massa de consistência rígida normalmente decorre do excesso de Yang, ao passo que, se for macio, é porque decorre do excesso de Yin. Excitação e inibição. Qualquer função que se manifeste no estado de hiperatividade indica excesso de Yang. Caso esteja no estado de hipoatividade, há excesso de Yin. Por exemplo, batimentos cardíacos rápidos podem indicar excesso de Yang no coração. Se forem lentos, denota excesso de Yin no coração. Rapidez, lentidão. Exprime-se de duas maneiras: nos movimentos de uma pessoa e no início das manifestações. Se os movimentos de uma pessoa, o andar e a fala, por exemplo, forem rápidos, podem indicar excesso de Yang. Se forem lentos, podem denotar excesso de Yin. Se os sintomas e sinais aparecerem repentinamente e se modificarem com rapidez, indicam uma condição Yang. Se aparecem gradualmente e se modificarem com lentidão, indicam uma condição Yin. Não substancial substancial. Como foi explicado anteriormente, o Yang corresponde ao estado sutil de agregação e o Yin ao estado denso e grosseiro de agregação. Se o Yang estiver normal, os movimentos continuarão. O Qi fluirá normalmente e os fluidos serão transformados e excretados. Se o Yang estiver deficiente, o Qi estagnará, os fluidos não serão transformados e excretados, prevalecendo, portanto, o Yin. Dessa maneira, o Yang mantém os movimentos em um estado de fluidez ou estado não substancial. Quando o Yin prevalece, o movimento e o poder de transformação do Yang falham. A energia se condensa em forma e se torna substancial. Por exemplo, se o Qi se move normalmente no abdômen, a função intestinal de separação e excreção dos fluidos será normal. Se o Yang falhar e o Qi decrescer, o poder de movimento e transformação do Yang será prejudicado. Os fluidos não serão transformados, o sangue não será movimentado e a estagnação do Qi dará origem à estase do sangue e depois poderá causar massas ou tumores. Transformação, mudança, conservação, estocagem. O Yin corresponde à conservação e à estocagem. Isso se reflete na função dos órgãos Yin, os quais estocam sangue, fluidos corpóreos e essência, além de mantê-los como essências preciosas. O Yang corresponde à transformação e à mudança. Isso influencia a função dos órgãos Yang, os quais são constantemente preenchidos e esvaziados, e que constantemente transformam, transportam e excretam. A abordagem acima elaborada consiste nos princípios gerais, capacitando-nos, por meio da teoria do Yin e Yang, a interpretar as manifestações clínicas. Todos os sintomas e sinais podem ser interpretados de acordo com tais princípios,
pelo fato de que todas as manifestações clínicas originam-se da separação do yin e do yang. Na saúde, o yin e o yang são harmoniosamente mesclados num equilíbrio dinâmico. Quando eles estiverem equilibrados, não podem ser identificados como entidades separadas. Portanto, os sintomas e sinais não aparecem. Por exemplo, se o yin, yang, qi e sangue estiverem equilibrados, a face apresentará um aspecto normal, rosado, com cor fluorescente e sem características pálidas, vermelhas ou escuras demais, etc. Em outras palavras, nada pode ser observado. Se yin e yang estiverem desequilibrados, eles se tornarão separados. Haverá muito yin ou muito yang, estando a face muito pálida, excesso de yin, ou muito vermelha, excesso de yang. O yin e o yang mostram-se, portanto, em desequilíbrio. Pode-se visualizar o símbolo supremo máximo yin-yang, girando muito rápido. Nesse caso, o branco e o preto não serão visíveis pelo fato de que não podem ser separados pela visão. Similarmente, quando o yin e o yang estão em equilíbrio e se movem harmoniosamente, as cores não podem ser separadas, pois não são visíveis e os sintomas e sinais não aparecerão. Todos os sintomas e sinais podem ser interpretados dessa maneira, como uma perda de equilíbrio do yin e yang. Outro exemplo, se o yin e yang estiverem em equilíbrio, a urina apresentará uma coloração amarelo pálida e quantidade normal. Se o yin for excessivo, a urina terá um aspecto pálido, quase como água, e será profusa. Se o yang for excessivo, ela será de coloração escura e escassa. Todos os sintomas e sinais decorrem basicamente de um desequilíbrio entre yin e yang. Tendo em mente os princípios gerais da natureza yin e yang, dos sintomas e sinais, podemos fazer uma lista das principais manifestações clínicas. Yang, doença aguda, início rápido, mudanças patológicas rápidas, calor, agitação, insônia, retirar as roupas de cama, gostar de deitar-se esticado, membros e organismo quentes, rubor facial, preferência por líquidos frios, voz alta, falar muito, dispneia, sede, urina escassa e escura, constipação, língua vermelha com revestimento amarelo, pulso cheio. Yin, doença crônica, início gradual, doenças lentas, frio, sonolência, apatia, gostar de dormir coberto, gostar de deitar-se encolhido, membros e organismo frios, face pálida, preferência por líquidos quentes, voz fraca, falar pouco, respiração lenta e superficial, falta de sede, urina profusa e pálida, fezes amolecidas, língua pálida, pulso vazio. Finalmente, seguindo a discussão da natureza yin e yang, dos sintomas e sinais, deve-se enfatizar que, embora a distinção entre yin e yang nas manifestações clínicas seja fundamental, ela não é detalhada o suficiente para ser usada intensivamente na prática clínica. Por exemplo, face muito vermelha indica excesso de yang. Todavia,
Tal conclusão é muito genérica para oferecer alguma indicação sobre o tipo apropriado de tratamento a ser adotado. A partir do momento em que a face pode de fato estar vermelha em decorrência de calor por excesso ou calor por deficiência, decorre de deficiência de yin, sendo que ambos podem ser classificados como excesso de yang. Se estiver vermelha em razão de calor por excesso, deve-se distinguir qual órgão está mais envolvido. Ela pode estar vermelha em virtude do fogo do fígado, fogo do coração, calor do pulmão ou calor do estômago. O tratamento é diferente em cada caso. A teoria do Yin-Yang, embora fundamental, é genérica demais para fornecer indicações concretas para o tratamento necessário. Como veremos adiante, ela necessita ser integrada às teorias da identificação de padrões de acordo com os 8 princípios e os órgãos internos para a correta aplicação nas situações clínicas. A teoria de Yin-Yang é, contudo, o fundamento necessário para a compreensão dos sintomas e sinais. Interdependência entre Yin e Yang. Yin e Yang são opostos, mas também mutuamente dependentes. Eles não podem existir isolados. Isso fica muito aparente quando considerado em relação à fisiologia do organismo. Todos os processos fisiológicos são resultados da oposição e da interdependência de Yin e Yang. As funções dos órgãos internos na medicina chinesa mostram muito claramente a interdependência de Yin e Yang. Órgãos Yin e Yang. Os órgãos Yin e Yang são muito diferentes em suas funções, mas ao mesmo tempo dependem uns dos outros para o desempenho de suas atividades. Os órgãos Yin dependem dos órgãos Yang para produzir o Qi e o sangue a partir da transformação dos alimentos. Os órgãos Yang dependem dos órgãos Yin para a nutrição originada do sangue e da essência estocados pelos órgãos Yin. Estrutura e função dos órgãos. Cada órgão tem uma estrutura representada pelo órgão em si, pelo sangue e pelos fluidos dentro dele. Ao mesmo tempo, cada órgão tem uma determinada função que afeta e é afetada por sua estrutura. Por exemplo, a estrutura do fígado é representada pelo próprio órgão e pelo sangue estocado dentro dele. Mais especificamente, o fígado tem a função de estocar o sangue. Outra função do fígado consiste em assegurar o fluxo homogêneo do Qi por todo o organismo. Assegurando esse fluxo, o fígado também mantém a movimentação do sangue, proporcionando, portanto, o armazenamento adequado, como a função do fígado auxilia a estrutura do fígado. Por outro lado, com a finalidade de realizar sua função, o fígado necessita da nutrição do sangue. Esse é um exemplo de como a estrutura do fígado auxilia a função do fígado. Sem a estrutura Yin, a função Yang não seria desempenhada. Sem a função, a estrutura não teria transformação nem a movimentação. O Questões Simples, no capítulo 5, diz: o Yin está no interior, sendo a base material do Yang. O Yang está no exterior e é a manifestação do Yin. Consumo mútuo de Yin e Yang. Yin e Yang estão num estado constante de mudança, de maneira que, quando um aumenta, o outro é consumido para preservar o equilíbrio. Isso pode facilmente ser visto na diminuição e no fluxo da noite e do dia. Quando o dia termina,
o yang diminui e o yin aumenta. Exatamente a mesma coisa pode ser observada no ciclo das estações climáticas. Quando a primavera chega, o yin começa a diminuir e o yang aumenta, além da mera preservação de seu equilíbrio. Yin e yang também consomem-se mutuamente. Quando um aumenta, o outro deve diminuir. Por exemplo, se o tempo se tornar indevidamente quente, yang, a água, yin, contida no solo secará. Assim, se o yin for consumido, o yang aumenta. Se o yang for consumido, o yin aumenta. Se o yin aumenta, o yang é consumido. Se o yang aumenta, o yin é consumido. No corpo humano, o consumo mútuo de yin e yang pode ser visto de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista fisiológico e de um ponto de vista patológico. No ponto de vista fisiológico, o consumo mútuo do yin e yang é processo normal que mantém o equilíbrio das funções fisiológicas. Tal processo pode ser observado em todos os processos fisiológicos. Por exemplo, na regulação do suor, micção, temperatura do organismo, respiração, etc. No verão, o tempo é quente, yang, e suamos, yin. Mas, quando a temperatura externa é mais fria, yin, o corpo começa a tremer, yang, na tentativa de produzir mais calor. No ponto de vista patológico, o yin ou yang podem aumentar além do seu limite normal e levar ao consumo de sua qualidade oposta. Por exemplo, a temperatura pode aumentar, excesso de yang, durante uma doença infecciosa. Isso pode conduzir à secura e ao esgotamento dos fluidos corpóreos, consumo de yin. Embora isso possa ser considerado uma tentativa do corpo manter o equilíbrio entre o yin e o yang, os fluidos corpóreos e a temperatura, não é um equilíbrio normal, mas um equilíbrio patológico originário de um excesso de yang. Pode-se ir além e dizer que a temperatura em si foi uma tentativa do organismo lutar contra um fator patogênico, mas isso não modifica o fato de que o aumento da temperatura representa um excesso de yang, que conduz ao consumo de yin. Do ponto de vista patológico, deve haver 4 situações diferentes: excesso de yin ou de yang, conduzindo respectivamente ao consumo do yang ou de yin, ou consumo de yang ou de yin, levando respectivamente ou aparente excesso de yin ou de yang. É importante perceber que o excesso de yang e o consumo de yin não são a mesma coisa. No excesso de yang, o fator primário é o aumento anormal de yang, que resulta no consumo de yin. No consumo de yin, o fator primário é a deficiência do yin, aumentando espontaneamente e conduzindo ao excesso aparente de yang. 5 diagramas podem ilustrar isso. A figura 1.10 mostra yin e yang em equilíbrio. Excesso de yin. Um exemplo disso ocorre quando o excesso de frio interior ou exterior no organismo consome o yang, especialmente o yang do baço. Esse é o frio por excesso. Excesso de yang. Um exemplo disso ocorre quando o excesso de calor exterior ou interior consome os fluidos corpóreos que pertencem ao yin e provoca secura. Esse é o calor por excesso. Consumo de yang. Acontece quando a energia yang do organismo fica espontaneamente
deficiente. A diminuição da energia Yang provoca frio, calafrios e outros sintomas que até certo ponto são similares àqueles criados pelo excesso de Yin. A situação é todavia muito diferente, na medida em que, no excesso de Yin, o aspecto primário é o Yin excessivo, o qual causa o consumo do Yang. No caso de consumo de Yang, a diminuição do Yang é o aspecto primário e o Yin está só aparentemente em excesso. Isso é chamado de frio por deficiência. Consumo de Yin. Isso acontece quando a energia Yin do organismo está depauperada. A diminuição do Yin pode resultar em sintomas de aparente excesso de Yang, tais como a sensação de calor. Novamente, tal situação é muito diferente da encontrada no excesso de Yang. Neste caso, o Yang excessivo é o aspecto primário. No caso de diminuição do Yin, este é o aspecto primário e o Yang está só aparentemente em excesso. Isso é chamado de calor por deficiência. A distinção entre o frio por deficiência e o frio por excesso e entre o calor por deficiência e o calor por excesso é de total importância na prática. No caso de deficiência, deve-se tonificar, ao passo que, no caso de excesso, deve-se expelir os fatores patogênicos. Intertransformação de Yin e Yang. Embora opostos, Yin e Yang podem transformar-se um no outro. Tal transformação não ocorre a esmo, mas é determinada pelo estágio de desenvolvimento e pelas condições internas. Inicialmente, a mudança acontece quando as condições estiverem amadurecidas, até certo ponto no tempo. O dia não pode transformar-se em noite a qualquer momento, mas somente quando atinge seu ponto de esgotamento. A segunda condição de mudança é determinada pelas qualidades internas de qualquer coisa ou fenômeno. A madeira torna-se carvão, mas a pedra não. O processo de transformação do Yin e Yang um no outro pode ser observado em muitos fenômenos naturais, tais como a alternância do dia para a noite, as estações do ano, o clima. O princípio da intertransformação de Yin e Yang apresenta muitas aplicações na prática clínica. A compreensão de tal transformação é importante para prevenir as doenças. Consumo mútuo do Yin e do Yang, calor e frio. Excesso de Yin é igual a frio por excesso. Excesso de Yang é igual a calor por excesso. Consumo de Yang igual frio por deficiência. Consumo de Yin igual calor por deficiência. Se estivermos conscientes de como uma coisa se transforma em seu oposto, poderemos prevenir isso e alcançar um equilíbrio, o qual é a essência da medicina chinesa. Por exemplo, o trabalho excessivo Yang, sem o devido descanso, induz a deficiência extrema das energias do organismo. A prática excessiva de esporte Yang induz ao pulso lento O consumo excessivo de bebidas alcoólicas proporciona uma agradável euforia Yang, que é rapidamente seguida por uma ressaca A preocupação demasiada Yang esgota as energias do organismo A atividade sexual excessiva Yang depaupera a essência Assim, o equilíbrio na nossa vida, dieta, prática de exercícios, trabalho, vida emocional e atividade sexual
consiste na essência da prevenção das doenças na medicina chinesa, uma compreensão de como o Yang se transforma no Yin e vice-versa, pode nos auxiliar a evitar as doenças rápidas de um para o outro, os quais são prejudiciais ao nosso físico e à nossa condição emocional. Naturalmente, nada seria mais difícil de se alcançar em nossa moderna sociedade ocidental, a qual parece estar equipada para produzir a transformação máxima de um extremo em outro. A transformação do Yin-Yang pode também ser observada nas mudanças patológicas encontradas na prática clínica. O frio exterior pode invadir o organismo e, após algum tempo, transformar-se facilmente em calor. Uma condição de excesso pode, de maneira fácil, tornar-se uma deficiência. Por exemplo, o calor excessivo pode danificar os fluidos corpóreos e conduzir à deficiência de fluidos. Uma condição de deficiência pode transformar-se em excesso, como no caso de uma deficiência do Yang, do baço, a qual pode resultar em excesso de umidade ou fleuma. Portanto, torna-se muito importante a capacidade de distinguir a transformação do Yin e Yang na prática clínica de forma a tratar adequadamente a condição.